Após 16 anos, o Corinthians finalmente conquista mais uma vez a Copa do Brasil e dessa vez, cara, vivendo ali um dos seus piores momentos, tanto financeiro como problemas esportivos, problemas administrativos. O Corinthians nos últimos anos tem passado por muitos problemas. A gente teve ali problemas em relação à diretoria, em relação à presidência, de pessoas que estão gastando o dinheiro do clube, de momentos de muita dificuldade também dentro de campo, de se encontrar, mas o Corinthians em 2025 é campeão da Copa do Brasil, vence o Vasco por 2-1, primeiro gol ali onde o Corinthians teve Yuri Alberto sendo importantíssimo e o protegido de Dorival consegue abrir o placar para o Timão. O Vasco empata com o Nuno Moreira ainda ali no primeiro tempo, um jogo muito equilibrado e muito gostoso de se assistir, com ambos os times tendo oportunidades, mas para decidir, Memphis, que chega com status de estrela e obviamente recebe um salário que é, para mim, absurdo para isso, consegue decidir e ser muito importante para a conquista desse título. O Corinthians, que não conquistava um título importante desde 2017, quando foi campeão ali do Brasileirão em 2017, foi bem ali que o time estava começando a entrar nessa crise que a gente começou a ver. O Corinthians sempre foi um dos principais times do Brasil, mas que infelizmente começou com os anos a entrar em algumas crises, tanto crises financeiras, de ter ali, obviamente, sempre saindo muito, entrando em muitas dívidas e infelizmente não conseguindo se recuperar e ter uma saúde financeira boa, perdendo muitos jogadores também por conta disso, deixando de evoluir muito também por conta disso, deixando consequentemente de participar de títulos importantes por causa justamente de não ter uma condição financeira boa e muito pelo contrário, a cada dia problemas surgirem, mas nesse ano de 2025, após vencer o Vasco, né, empatou no jogo de ida e venceu nesse jogo de volta dentro do Maracanã, volta a estar entre os principais da prateleira do futebol brasileiro, conquistando um título de muita importância. Uma imagem para a eternidade, o Corinthians campeão da Copa do Brasil pela quarta vez. E meus amigos, sendo muito sincero pra vocês, cara, eu não vou mentir aqui, pra quem já acompanhava o canal desde o Hyperfoot ali, cara, eu sou vascaíno. E o sentimento que me dá é de tristeza mesmo, porque na minha opinião o Vasco foi muito melhor nessa partida, na minha opinião o Vasco teve muito mais chances, se jogou muito melhor, tanto no primeiro jogo como nesse jogo, mas o objetivo desse vídeo é obviamente falar do Corinthians campeão, cara, e assim, como é da hora ver o Corinthians sendo campeão no sentido de um time que sempre foi um dos principais do Brasil, um time que infelizmente durante os últimos anos passou por graves problemas, principalmente no quesito financeiro e administrativo, onde, cara, o Corinthians tem uma marca extraordinária, um marketing fenomenal, algo que entra muita grana, mas que infelizmente sempre tem sanguessugas que impede o time de crescer cada vez mais, de evoluir cada vez mais, e são onde problemas financeiros começam a vir e o clube parou de ser aquele clube que sempre brigava pelos principais títulos, tanto aqui no Brasil como na América do Sul, e passou a ser somente um time que chegou a brigar para não cair, que chegou a ser eliminado várias vezes de formas vexatórias, mas que hoje, em 2025, volta não somente a disputar um título muito importante, como vence um título muito importante, né? Depois de 16 anos, vence aí uma Copa do Brasil novamente, e desde 2017, seu último título sendo aquele Brasileirão, hoje volta aí a ser campeão, cara, 9 anos depois, e isso obviamente é muito importante para os corintianos. Apesar de, obviamente, eu estar muito chateado, eu tô, como diz, ok, né? Fiquei chateado pelo Vascão ter perdido, fiquei chateado, obviamente, por ser um torcedorzaço do Vasco, mas o futebol é assim, vivemos de grandes derrotas, de grandes vitórias, e só dos dois times, cara, tanto do Vasco como o Corinthians estarem nessa final, já é um motivo de felicidade para ambas as equipes. É claro que todo mundo quer sempre ganhar, mas no início do ano, se falassem que essa seria a final, muita gente não acreditaria ou zombaria, e ver esses dois gigantes do futebol brasileiro disputando um título muito bom como foi esse, é sensacional demais. Tamo junto, forte abraço, se inscreve aqui no canal, tem outros vídeos, cara, eu faço vídeos aqui no estilo de histórias, curiosidades, tenho certeza que você vai curtir. Um grande beijo pra você, valeu, falou e fui, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe essa semana.